Mas assim, o eixo principal, né, que é a base de um robô, o princípio seria em 4 polos, né? Mas com certeza, né, tem aplicações com polos a mais aí, tá? Servomotores. É um motor que funciona geralmente por corrente contínua. Ele possui um sensor óptico que assegura que seu posicionamento seja bastante preciso. Entre suas características, destacam-se o quê? A rotação suave e uniforme em todas as velocidades, torque constante, baixo nível de ruído e vibração, boa capacidade de sobrecarga. Servomotores, pessoal, com certeza no trabalho de vocês tem. Pode ter certeza que deve ter. Toda esteira, vamos pensar assim, eu não conheço máquina de papel, tá, pessoal? Eu trabalho na parte de recuperação de utilidades. Mas com certeza deve ter processos, né, que tem que ter uma rotação mais suave, né, uma rotação constante, né, sei lá, uma bobina aí de papel, né, que é enrolado. Pode ter certeza, pessoal, que dentro da Klabin lá, principalmente na área de máquina de papel, são motores servomotores, né? Existem N fabricantes de servomotores, mas eu trabalhei com 2 marcas, que é a Lenzi, que é uma marca muito boa de servomotores, e também trabalhei com servomotores da Schneider, né? São os únicos 2 motores que eu conheço, mas eu sei que existem servomotores WEG, eu sei que existem motores aí, várias e várias marcas de motores aí de paz, servomotores, né? Então, principalmente em onde eu trabalhei na Heineken, onde é linha de cerveja, o processo de envasamento de cerveja, tudo é servomotor. Muito raro ter motor trifásico aí para processos mais calmos, para processos mais que exige, né, uma suavidade maior. Não tem como que eu vou fazer com que uma esteira trabalhe com uma velocidade gigantesca uma linha de cerveja, né? Vai quebrar toda a cerveja, vai destruir tudo. Então é muito utilizado servomotor, certo? Lembrando, pessoal, que o custo do servomotor também não é muito barato, né? Motor mais barato hoje, pessoal, no mercado, motor trifásico, motor assíncrono, motor trifásico aí, né? E faz N atividades aí, certo? Os servomotores, pessoal, né? Necessitam de um sinal de pulso, um sinal pulsante, com uma entrada de referência, considerando como que é o PWM, né, pessoal? Que é o pulso, pulso por modulação por pulso, certo, pessoal? Que são pulsos, né, que determinam a posição, né, que tá o meu motor. O sensor de posicionamento é um dispositivo eletromecânico usado para verificar o movimento ou posição, chamado de encoder, né? Vocês viram um pouquinho sobre isso aí no trabalho. O encoder utiliza sensor óptico que fornece impulsos que podem ser interpretados como movimento, posição ou direção. Em um servomotor, ele é instalado internamente no servomotor, certo? Aqui está o desenho, tá, pessoal? Como que funciona aí o por dentro aí de um servomotor, certo? Como a figura 4.18 mostra que é um encoder rotativo incremental. Instalado-se no eixo do motor um disco codificado com fendas compostas por um elemento emissor de luz e um elemento fotossensível.
Um feixe de luz é emitido e, ao atravessar uma das fendas do disco codificado, aciona um elemento fotossensível. Assim, enquanto o motor gira, o disco acompanha essa rotação e a passagem é a interrupção contínua dos feixes de luz no elemento fotossensível. Produzirá um sinal elétrico binário conhecido como trem de pulso. Esse código binário, ao ser inserido em um circuito, informa a posição angular do eixo do motor. Geralmente, o encoder incremental fornece 2 pulsos quadrados, defasados de 90 graus. A leitura de um deles fornece apenas a velocidade, enquanto a leitura dos dois fornece também o sentido do movimento. Existe ainda outro sinal chamado de zero, que informa a posição absolutamente zero do encoder. Atualmente, com a utilização de materiais magnéticos conhecido como uma terra rasa, ver na tabela periódica a eleição é um elemento químico, tá, pessoal, que é utilizado aí para ser fabricado aí os elementos aí que são desses motores, que possuem grande força coerciva em alta retentividade magnética. Os servomotores são, na maioria, motores de corrente alternada, porém tem sim corrente contínua, sem escova, com unhas permanentes elaborados com esses materiais. Motores de corrente alternada. Na busca de aperfeiçoamento dos motores elétricos de corrente contínua, muitas pesquisas e experimentos foram realizados. Um dos principais resultados foi alcançado por Nikola Tesla, ao desenvolver inventos utilizando a corrente alternada monofásica e principalmente trifásica. Graças a esses estudos, passaram a ser produzidas máquinas elétricas mais simples, compactas, leves, com maior durabilidade, melhor rendimento e de fácil manutenção. E são aí, pessoal, os motores aí em corrente contínua, certo? E tem uma robustez maior, tem uma característica, né? Uma larga escala de trabalho, né? Então, hoje em dia, o que se faz, né? Se você for perceber aí, os motores elétricos trifásicos trabalham aí dentro das indústrias 24 horas, certo? 24 horas por dia, né? Sem parada, né? Ou existem algumas paradas dependendo do processo em si, né? Mas o que hoje eu consigo, né, ter de monitorização e monitoramento do motor trifásico, né? São aí a parte de análise, né, que eu faço preditivas em cima de um motor, né? Análise de vibração, né? Verificação de temperatura elevada, que seria uma termografia, né? Mas assim, motores elétricos, pessoal, trifásicos, são motores robustos, são motores aí que se você tiver um monitoramento, né, frequente dele, você tem uma vida longa de motor trifásico, certo? Com a descoberta do campo magnético girante, foi possível desenvolver máquinas elétricas cujo sistema de alimentação era composto por 3 fases, da mesma intensidade e defasadas de 120 graus, mais conhecidos como sistema trifásico. Então, tá aí mostrando para vocês aí a figura 4.2 apresenta detalhes do posicionamento dos enrolamentos e a defasagem em 120 graus entre a corrente que circula em suas bobinas em um campo magnético girante. Só coloquei a foto do motor aqui, mas vocês vão ver a próxima foto que tá. Só coloquei aqui a fotinha do motor para vocês, né, verem aí a forma um pouquinho construtiva. Vou passar passo a passo, né, cada item para vocês verem, né. Mas olhando aqui dá para ver que ele é como se fosse uma roda de esquilo mesmo, né. Roda de um esquilo, a parte interna dele aqui, certo? Então, né, a representação, pessoal, né, a seguir, né, mostra o quê? A parte construtiva aí, né, utilizando aí a corrente alternada, certo? Onde eu tenho, né, uma fase A, B, C, uma corrente A, B, C, certo? Até diz aqui, ó,
corrente defasada em 120 graus em enrolamento de uma armadura, né? Aqui o sistema trifásico em fases que a gente estudou um pouquinho, né? Viu aí em relação ao ciclo, né? Da corrente alternada, certo? Num sistema trifásico, né? Onde eu tinha aí a manutenção de pico, né? Onde eu tinha a manutenção de pico a pico, onde pegava a onda inteira, né? Onde eu tinha o meu ângulo de defasagem, né? Tudo aquilo que a gente já viu um pouquinho para trás aí, certo? Aqui, a relação entre os enrolamentos defasados em 120 graus no espaço, certo? Né? É instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, instante 5, instante 6, que a gente vai observar aí que um motor elétrico, pessoal, aqui ele está dando um exemplo de um motor elétrico onde eu tenho 6 polos, certo? Dando exemplo de 6 polos, mas hoje eu encontro no mercado motores aí de 6, 9, 12 polos, 12 pontas, 12 polos, certo? Porém, vai depender da parte do fechamento interno do motor, que a gente vai ver. Hoje a gente sabe que no sistema trifásico existem 2 tipos, né, pessoal? O sistema em estrela e o sistema em triângulo. Como observa-se a figura 4.21a e b, as correntes que serão fornecidas ao motor. Oi? Questão assim de conceito para mim, assim. Fala. A quantidade de polos ali que vai segurar ali o rotor ali, que vai, na verdade, atrai e expulsa o rotor ao mesmo tempo, que você falou, é tudo magnetizado. A quantidade de polos, digamos assim, é um fator essencial para a rotação, porque se tiver 4 polos, ele vai ter repulsão e atração pouco, né? Se tiver 6 polos, é mais atração e mais repulsão. E assim por diante, é isso? Na verdade, sim, a característica em si vai ser muito da aplicação, cara. Né? Eu sei que, assim, se você utilizando motores, né, que tem aí menos polos, aí são para trabalhos mais, como eu posso dizer, mais precisos, né? Mais onde você tem, assim, não uma precisão, não vou dizer uma precisão. Isso, vamos supor, vamos dar um exemplo, se fosse menos rotação, um exemplo. Agora, quando você tem uma atividade, assim, que você tem uma característica mais, você tem que fazer uma força maior, você tem que ter uma robustez maior em relação, aí você tem essa diferença, assim, entre os polos, né, do motor. Mas, assim, a característica em si são esses 3 tipos, sabe? Certo? Show de bola, professor. Vamos lá. Então, as correntes que serão fornecidas ao motor trifásico são equilibradas, de mesma intensidade e simetria, né? Em defasagem aí de 120 graus. A figura C mostra o enrolamento do motor trifásico espaçados fisicamente em 120 graus. Cada um desses desenrolamentos recebe uma corrente elétrica do sistema trifásico. O detalhe é que, como as correntes estão defasadas de 120 graus para cada fase, e os enrolamentos também, em cada um dos enrolamentos surgirá um campo magnético variável. E se os analisarmos a cada fração de segundo, ou seja, a cada 60, veremos que sempre 2 enrolamentos estarão com campo magnético e o terceiro não. Nessas condições, olhando com atenção o sentido do fluxo magnético em cada instante, percebemos que a variação do campo magnético nas bobinas resulta em um grande campo magnético que gira a certa velocidade denominada síncrona. Aqui, pessoal, tem algumas normas aí, né, que estabelecem aí para os fabricantes de motores elétricos, tá? Algumas normas brasileiras aí, certo? A NBR 5383, que prescreve como determinar as características das máquinas de indução. A 5432, que define a padronização para os motores de indução. E a 7094, que fixa as especificações dos motores de indução, de acordo com a NBR 5410. Os motores de aplicação normal acionam cargas industriais de até 200 CV. No setor residencial ou comercial, a aplicação normal pode ser considerar motores de até 2 CV. Além das normas brasileiras, as normas de instituições como DIN, NEMA e INC
também podem ser aplicados, dependendo da finalidade de uso. Motores assíncronos. Se o rotor for inserido no meio de um campo magnético girante, ele será induzido por causa da variação do fluxo magnético. Um campo magnético se manifestará no rotor, fazendo-o girar ao tentar acompanhar o campo do estator. Os motores que funcionam segundo o princípio da indução são classificados como motores assíncronos, pois o rotor gira em uma velocidade menor do que a assíncrona. Princípio de funcionamento. O motor assíncrono funciona por indução pelo campo magnético girante. Vamos fazer uma analogia para compreender melhor a diferença entre a velocidade síncrona e assíncrona. Então tá aqui, pessoal, um princípio aí de um motor indução, certo? Onde eu tenho ali os meus polos, né? Sempre, né? O polo sul e o polo norte do ímã, permanente, certo? Sentido da corrente, né? Em relação ao polo sul e o polo norte, certo? Disco girante, né? De cobre ou alumínio, depende da forma construtiva aí do motor. Placa de ferro, rotação do disco, mancal e pivô, certo? Isso, pessoal, é princípio básico, certo? Para um motor de indução aí, né? A gente sabe que sempre vai ter o campo magnético induzido, né? Através do que? De uma força eletromotriz, certo? Através de uma corrente elétrica aí, né? Principalmente falando em sistemas aí monofásicos, sistema trifásicos, né? Onde vai ter uma excitação no meu campo magnético, fazendo com que o meu rotor, né? O meu campo magnético seja de uma forma girante, certo? A figura 4.23 apresenta uma montagem que explica o princípio do motor de indução. Um ímã em forma de ferradura está suspenso por um fio sobre um disco de cobre ou alumínio, que por sua vez está sobre uma placa de ferro. A função dessa placa é fechar o circuito magnético, completando o percurso do fluxo magnético proveniente do ímã permanente. A função do mancal de pivô é garantir que o disco, né, possa girar livremente. Se o ímã começar a girar, seu campo magnético também vai girar. Essa movimentação induzirá no disco correntes parasitas, fenômeno da ação geradora, que produzem um campo magnético induzido que se opõe ao movimento do ímã, da lei de Lenz. Pode-se dizer que o campo magnético das correntes parasitas produz um polo sul no disco próximo ao polo norte do ímã e o polo norte do disco próximo ao polo sul do ímã, fazendo com que ele gire, né, pessoal? Um fica atraindo outro repulsando, certo? Com isso, é estabelecida uma atração entre o disco e o ímã. Como o ímã está em movimento, o disco também entra o quê? Em movimento, que é a ação motora que o motor tem que fazer, tentando acompanhar a rotação do ímã permanente. No entanto, o disco não se movimenta com a mesma velocidade do ímã, pois se isso acontece, seria como se o disco tivesse parado em relação ao ímã, não formando uma corrente parasita nem o torque do disco. A velocidade síncrona do motor de indução em RPM é, né, eu tenho ali 120 multiplicado pela minha frequência, né, dividido pelo número de polos do motor, certo? Por que o 120, pessoal? Por causa que é a defasagem utilizada aí que eu tenho em 120 graus de uma fase para a outra, certo? A diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade assíncrona chama-se de escorregamento. Que a gente vai ver para frente um pouquinho. O que é o escorregamento no motor elétrico, né? É o quê? NS menos um NR multiplicado por 100 dividido por NS, né? Onde NR é a velocidade assíncrona do rotor em RPM. Tinha ali vai depender, pessoal, sempre, o que vocês podem interpretar? Vai depender sempre em relação ao que? Ao número que eu tenho, né, de polos no meu motor, no meu circuito que compõe o motor elétrico, certo?
Princípio de funcionamento. Campo girante. Observando aqui já, pessoal, eu consigo entender e verificar, né? Eu tenho... Vocês podem ver que aqui não está representando uma defasagem em 120 graus. Aqui eu tenho um motor monofásico, certo, pessoal? E aqui eu tenho um motor trifásico, certo? Onde está representando aí pelas minhas 3 fases aí, representando, no caso, em relação à defasagem de uma fase para outra. Quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético, orientado conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à corrente. Na figura 1.11a, certo? É indicado um enrolamento monofásico, atravessando por uma corrente I em um campo H, criado por ela. Enrolamento é constituído de um par de polos, norte-sul, cujos efeitos se somam para estabelecer o campo H. O fluxo magnético atravessa o rotor entre os dois polos e se fecha através de um núcleo 214. Se a corrente I é alternada, o campo H também é alternado. E o seu valor a cada instante será representado pelo mesmo gráfico da figura 1.5b, inclusive invertendo o sentido em cada meio ciclo. O campo H é pulsante, pois sua intensidade varia proporcionalmente à corrente, sempre na mesma direção norte-sul, norte-sul, norte-sul. A figura 1.11b está representando um motor, um enrolamento de um motor aí trifásico, né? Que é composto por 3 monofásicos espaçados entre si de 120 graus, que tinha um grau, símbolozinho de grau, igual esse aqui, tá, pessoal? O professor que não arrumou. Se esse enrolamento for alimentado por um sistema trifásico, a corrente 1, 2 e 3 criarão do mesmo modo os seus próprios campos magnéticos H1, H2 e H3. Estes campos são deslocados em uma defasagem de 120 graus entre si. Além disso, como são proporcionais às respectivas correntes, serão defasados no tempo, também de 120 graus entre si, e podem ser representados por um gráfico igual na figura 1.7, que a gente viu lá em cima, tá, pessoal? O campo total H resultante a cada instante será igual à soma gráfica dos 3 campos H1, H2, H3 naquele instante. Aqui, se vocês forem observar, pessoal, né, a representação que eu tenho em um sistema, em um diagrama fasoral, né, ou fasor em relação ao vetor, né, a gente sabe que a gente tem, né, um instante para cada posição, né? Isso aqui de uma forma abrindo, né, o diagrama fasoral, pessoal, de um sistema aí trifásico em colocação, né? Vocês podem ver que a representação das setas que estão aqui em cima, só as setas em relação à maior seta, certo? É o mesmo desenho que eu tenho embaixo. Ó, podem perceber que o sentido aí da representação gráfica da rotação de motor mesmo. Se for pegar o ponteiro e for girando, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, seria a representação aí que eu tenho da defasagem que eu tenho da rotação no meu motor, certo? Não vamos entrar em detalhes, né? Calcular qual que é o valor que está no ponto do eixo 3 aí, né? Calcular no ponto do eixo 5. Tem cálculo para isso? Tem cálculo para isso, mas não é por questão de tempo e nem por questão assim que não a gente tem mais coisa para ver em relação à parte construtiva do motor do que ficar aí analisando e vendo aí cálculo em relação a sistemas trifásicos do motor de indução, certo? Aqui é só uma explicação, pessoal, que ele está representando para a gente aí, né? Que mostra que o campo H1
é o máximo e o campo H2, e os campos H2 e H3 são os negativos, e de mesmo valor, igual a 0,5. O campo resultante, que é a soma gráfica, é mostrado na parte inferior, na figura 1.2, tendo a mesma direção do enrolamento na fase 1, repetindo a construção para os demais pontos, né, para os polos 2, 3, 4, 5 e 6. Observe-se que o campo resultante H tem intensidade constante, porém sua direção vai girando, completando uma volta no fim de um ciclo. Assim, quando o enrolamento trifásico é alimentado por correntes trifásicas, cria-se um campo girante, como se houvesse um único par de polos girante de intensidade constante. Este campo girante cria pelo enrolamento trifásico do estator e induz tensões nas barras do rotor. Linhas de fluxo magnéticos constam às barras do rotor. A gente vai ver o rotor em si para frente, tá? Que por estar curto-circuitadas, giram correntes e, consequentemente, um campo no rotor de polaridade oposta à do campo girante do estator. A gente vai ver o que é estator e a gente vai ver o que é rotor, tá? Como campos opostos se atraem e como o campo do estator é rotativo, o rotor tende a acompanhar a rotação deste campo, desenvolvendo-se então no rotor um conjugado motor, que faz com que ele gire, acionando sim a carga necessária. Velocidade síncrona. A velocidade síncrona do motor é definida pela velocidade de rotação do campo girante, a qual depende do número de polos do motor e da frequência da rede, em Hz. Os enrolamentos podem ser construídos com um ou mais pares de polos, que se distribuem alternadamente entre polo norte e sul, ao longo da periferia do núcleo magnético. O campo girante percorre um par de polos P a cada ciclo. Assim como o enrolamento tem polos ou P, pares de polos, a velocidade do campo é. Então aqui, pessoal, a gente vai ter a minha frequência, certo? Em relação ao que? Um exemplo que a gente está colocando aqui é um exemplo para um polo que eu tenho o valor, certo? O P vai representar o número de polos, né? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que vocês sempre vão ver valores pares, certo? Em relação ao número de polos, certo? Por isso que ele está falando aqui pares de polos, certo? Exemplo. Qual é a rotação síncrona de motor de 6 polos em uma frequência de 50 Hz? Né? Então, 120 multiplicado por 50 dividido por 6, que é a quantidade de polos, que é igual a 1000 RPM. Um motor de 12 polos em uma frequência de 60 Hz, eu tenho o quê? 120, que é a defasagem da fase pela frequência, dividido pela quantidade de polos, é igual a 600 RPM. Tranquilo, né, pessoal? Formulazinha simples aí. Professor, nesse caso ele está considerando só o motor trifásico, né? Porque por causa do 120, né? Isso, Trifásico. Que é a defasagem de uma fase para a outra. Isso mesmo. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha, tá, em relação ao número de polos. Vocês podem ver aqui, ó, que o número de polos do motor terá que sempre ser par para formar os pares de polos. Para as frequências e números de polos usuais, as velocidades síncronas são, né? Então, por que está representando para a quantidade de polos, né? Sempre vai ser em relação a números pares, né? E aqui está dando exemplo aí para utilização em 60 Hz e 50 Hz, certo? Para motores de 2 polos, né, como no item, o campo percorre uma volta a cada ciclo. Assim, os graus elétricos equivalentes aos graus mecânicos, para motores com mais de 2 polos, de acordo com o número de polos, um giro geométrico menor é percorrido pelo campo. Exemplo. Para um motor de 6 polos, teremos em um ciclo completo um giro do campo de 360 graus, que é graus, tá?
né? Vezes 2 dividido por 6. 120 graus mecânicos. Isso é equivalente, logicamente, a 1/3 da velocidade em 2 polos, né? Concluindo-se que assim que graus elétricos, né, em relação aos graus mecânicos, em relação a cada par de polos, certo? Esses graus elétricos aí, pessoal, em relação a cada par de polo, ele está querendo dizer que é em relação a 1/3 de cada volta, certo? Para o número de polos aí, certo? Sempre denominando-se polos de 2 em 2, né? 2, 4, 6, faz um exemplo aí. Para essa aplicação, tá? Para esse exemplo aí de 6. Escorregamento. Se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, ou seja, diferente da velocidade do campo girante, o enrolamento do rotor corta as linhas de força magnética do campo. E pelas leis do eletromagnetismo, circularão nele correntes induzidas. Quanto maior a carga, maior terá que ser o conjugado necessário para acioná-lo. Para obter um maior conjugado, terá que ser maior a diferença de velocidade para que as correntes induzidas e os campos produzidos sejam maiores. Portanto, à medida que a carga aumenta, a rotação do motor diminui. Isso com certeza, né, pessoal? Quanto mais pesado, né, for a rotação do meu motor, diminui. Um exemplo bem prático aí é você pegar e subir, tá numa subida com o teu carro. Você tem que reduzir, né, a rotação, porque a carga que está sendo exercida, a carga que eu tenho que utilizar, né, é maior do que a minha rotação. Então, a minha rotação diminui para conseguir vencer, né, essa carga elevada que eu tenho. Quando a carga é zero, o motor é vazio. O rotor girará praticamente com a rotação síncrona, sem, né, carga nenhuma no motor. O motor vai estar rodando a vazio. A diferença entre a velocidade do motor e a velocidade síncrona, N, né, no caso INS, chama-se de escorregamento, que pode ser expresso em rotações por minuto, como fração da velocidade síncrona, ou ainda como porcentagem dela, né? Então, eu tenho aí a formulazinha bem tranquila, né, pessoal? O escorregamento é igual, né, a velocidade síncrona menos a velocidade do motor, né, divididos pela velocidade síncrona, né, em porcentagens, né? Ali tem um exemplo, e, portanto, para um dado escorregamento em porcentagem, a velocidade do motor será, né, formulazinha ali bem tranquilo, NS, que é a velocidade síncrona, 1 menos NS em porcentagem divididos por 100, para ter o valor em porcentagem que eu tenho aí da velocidade do meu escorregamento em relação ao motor, certo? Isso aqui não vamos, só estou dando exemplo, tá, pessoal? Não vamos considerar aí em relação a exercício, pode ficar tranquilo. Qual é o escorregamento do motor de 6 polos em 50 Hz, se sua velocidade é de 960 RPM, né? Então, 1.000 menos 960 dividido por 1.000 multiplicado por 100. Tenho aí 4%, certo? Ali já dando a relação da minha velocidade, certo, pessoal? Velocidade nominal. É a velocidade em RPM do motor funcionando a potência nominal. Quando falarem assim, pessoal, qual que é a nominal do motor, né? A nominal do motor é a velocidade de funcionamento, é a velocidade total, né? Tá funcionando, sei lá, no máximo no motor, tá rodando no nominal dele.
sobre tensão e frequência nominais. Conforme foi visto no item, depende do escorregamento e da velocidade simples, certo? Então, assim, fica aí a dica aí, pessoal, quando falar aí para vocês aí qual que é a potência nominal do motor, é a potência total, né? O meu motor é potência nominal do motor lá é 50 CV, né? O potencial máximo que o motor pode trabalhar aí, certo? Aqui, pessoal, os componentes aí que compõem o meu motor, certo? Então, eu tenho ali, ó, a tampa defletora do motor elétrico, certo? Possui ranhuras que permitem a passagem do ar que vem do ventilador. Também evita que agentes externos, como poeira e outros corpos, entrem em contato com o ventilador e com as demais partes internas do motor. Ventilador. Está acoplado ao eixo rotor e sua função é refrigerar as partes internas do motor. Tampas dianteira e traseira servem para vedar o motor e para assentar o enrolamento de sustentação dianteiro do eixo do motor. Caixa de ligação. Isso aqui é bem interessante, olha só. Não que as outras coisas, não que as outras partes não sejam, tá? Caixa de ligação. Armazena os fios de alimentação elétrica dos terminais do enrolamento do estator. Podem ser montados na lateral, para motores com carcaça de ferro fundido, ou na parte superior do motor, para motores com carcaça de alumínio injetada, dependendo do número de polos e da tensão desejada. Esses valores de tensão eu coloquei aqui, pessoal, porque são os principais níveis de tensão, tá? Em corrente alternada para motores trifásicos, tá? Então, aí na indústria é utilizado bastante esses níveis de tensão aqui, 220, 380 e 440 volts. Os motores de indução podem possuir 3, 6, 9 e 12 terminais. Carcaça aletada. O invólucro do motor protege e veda o elemento estrutural para receber o calor produzido internamente. As aletas auxiliam na dissipação do calor, uma vez que estão em contato com a tampa defletora. Núcleo do estator. Concentra e fornece o caminho para o fluxo magnético. Por ser laminado, diminui as perdas por correntes parasitas. Não é diferente no caso do enrolamento do estator, em que o núcleo é feito de lâmina de aço. Enrolamento do estator. Gera o campo magnético rotativo ao receber, por exemplo, corrente elétrica trifásica. Os grupos de bobinas são isolados eletricamente e separados fisicamente em 120 graus, um dos outros. Aqui ele só está falando que era de um motor lá de um fabricante, tá, pessoal? Que no caso aí são a representação aí com 2, 4, 6 e 8 polos, tá? Mas isso é característica do motor. Nem precisava estar aqui essa escrita. O que fazem parte aí do rotor do motor? O que é o rotor em si? Faz parte do núcleo do motor trifásico. Diferentemente do enrolamento do estator, que é composto por grupos de bobinas. O enrolamento do rotor, conhecido como gaiola, é constituído por barras de cobre ou alumínio sem conexão elétrica com o meio externo. Nesse modelo de rotor, cada par de barras opostas forma uma única espira de uma bobina. O conjunto de barras é fundido no rotor de aço laminado e elas são curto-circuitadas em suas extremidades por anéis aletados. O campo magnético girante proveniente do enrolamento do estator induz tensão elétrica no rotor, fazendo com que uma corrente induzida de curto-circuito circule pelas barras. Assim, manifesta-se um campo magnético que, ao tentar acompanhar a rotação do campo girante, leva o rotor a girar.
Existe outro tipo de rotor cujo enrolamento é semelhante ao do estator, conhecido como rotor bobinado, que é o que a gente vai ver para frente um pouquinho. O acesso a esse enrolamento se dá por 3 terminais em contato com escovas fixas presentes em 3 anéis solidários ao eixo do motor. Então tá aqui, ó, observando o motor em si, pessoal, né? Tem aí dizendo aí o que é cada um, né? Então as principais partes são o rotor e o estator, certo? O estator carcaça, o núcleo de chapas, enrolamento trifásico, o eixo, né, no rotor, o eixo, o núcleo de chapas, barra de anéis de curto-circuito, certo? E as outras partes, a tampa, o ventilador, a tampa defletora, a caixa de ligação, terminais e rolamentos, certo? O motor de indução trifásica é composto finalmente de 2 partes, que é o estator e o rotor, né? Certo? Aqui o professor já falou, né? O que é o estator, mas olha aqui, só observando para vocês verem internamente aí no motor, como que é a parte do estator, né? Do enrolamento aí, né? Tem onde tem a carcaça, um núcleo de chapas, enrolamento trifásico. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco aí, da montagem, um videozinho bem rapidinho da montagem aí de um motor elétrico trifásico, só para vocês entenderem aí. Pelo vídeo vocês conseguem observar melhor aí como que é a parte interna aí da montagem do motor elétrico. Né? E no caso aqui o rotor, né, pessoal, onde tem todos esses elementos, né? O eixo, o núcleo, né? As barras de anéis. Professor, volta no estator lá, naquela figura do estator lá, por favor. E essa parte que tem a ligação energizada com a parte externa, né? A parte de dentro daí vai receber só o campo magnético, vai gerar daí. Aqui, a parte de dentro é só onde está o campo magnético, vai formar o campo girante, né? Que eles falam. Essa parte do estator aí que vai ser receber a corrente, na verdade, na hora que você liga na energia, né? Isso. E aqui vocês vão observar no videozinho, que é onde está ligado ali os meus polos, que é onde vai fazer a ligação, né? Onde tem aí os números de polos do meu motor. No caso, um exemplo aí de 6 polos, um exemplo. Certo? Então aqui são algumas características, né, do motor. Vocês podem ver que esse motor aqui, a caixa de ligação dele já está para fora aqui, né? E esse outro motor aqui, ó, se vocês observarem, a caixa de ligação já tá aqui embaixo. Mas isso aqui é a característica construtiva, tá, pessoal? O funcionamento, o princípio do motor é o mesmo, tá? Não vai mudar. Então aqui, pessoal, né, eu queria mostrar para vocês dos motores, né, de indução, que foi que o professor tinha comentado, né, gaiola de esquilo, rotor bobinado, né, é só uma demonstração aí como que é, né, essas duas formas desses motores, né. Então, assim, os motores de indução, de acordo com o seu rotor, eu tenho aqui o modelo que é o rotor de gaiola, de esquilo e o rotor bobinado. O gaiola de esquilo é constituído por um núcleo de chapas ferromagnéticas isoladas entre si, sobre a qual são colocadas barras de alumínio condutores dispostas paralelamente entre si e unidas nas suas extremidades por 2 anéis condutores, também em alumínio, que provocam curto-circuito nos condutores. Né? Então está aqui o modelinho aí que eu tenho do tipo de gaiola de esquilo, né? Ele diz ali, ó, as barras condutoras da gaiola são colocadas geralmente em uma certa inclinação, para evitar a trepidação e ruídos pela ação eletromagnética entre os dentes das cavas do estator e do rotor. Vocês vão ver no videozinho que é bem legal, cara, como que é constituída aí feita a construção dos motores. Já os motores aí, o rotor bobinado, né, que o professor tinha comentado para vocês, né, difere do motor e rotor de gaiola, apenas quando o rotor constituído por um núcleo ferromagnético laminado sobre o qual são alojadas as espiras, que constituem em enrolamento. Terceiro, a utilização do resultado pode melhorar o conjunto da partida e diminuir o pico de corrente da partida. Esses motores aqui
Motor bobinado são aqueles motores, igual eu comentei para vocês, que são utilizados aí para aplicações mais não aplicações robustas, aplicações mais tranquilas aí. No caso, um exemplo que o professor falou, que é o de um motor aí pequeno aí de uma rotação aí de um micro-ondas, um exemplo. Os motores, pessoal, monofásicos, né? O que difere, pessoal? Motores trifásicos e motores monofásicos, né? Vocês viram naquela foto lá, né? Mostrando o campo girante lá, exemplificando aí um motor monofásico e um motor trifásico, né? Então, os motores monofásicos são utilizados em instalações industriais e residenciais, onde existe apenas uma alimentação elétrica alternada monofásica. Eles são classificados em motores comutadores de indução e síncrono. Motor comutador. Possui o rotor bobinado equipado com comutadores e escovas. Existem dois tipos de motores comutador, motor de repulsão e o motor em série. No motor de repulsão, as escovas estão curto-circuitadas. Dessa maneira, por ação da indução eletromagnética, o campo do estator produz uma corrente no rolamento do rotor, que por sua vez gera um campo magnético cuja polos depende da posição das escovas. A interação dos campos provoca a manifestação da força magnética, fazendo o rotor girar. Então tá aí, ó, um modelinho para vocês, né, onde tem a representação do campo do rotor, o comutador, né, aquele mesmo exemplo que a gente deu lá atrás, né, onde aí o professor quis representar para vocês aí como que é o desenho, né, do circuito do motor aí monofásico, certo? Com esse tipo de motor, possui elevado conjunto de partida e altas velocidades com cargas elétricas. É utilizado em aplicações como partida com carga pesada. Os motores série CA são parecidos com os CCs, porém apresentam comportamentos diferentes. Por exemplo, se o motor em série CC fosse ligado em uma fonte de corrente alternada, haverá grande faiscamento nas escovas e baixo consumo de corrente, por causa da alta impedância do enrolamento em série, além de redução do rendimento à queda do fator de potência, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente está falando em corrente alternada, né? Lembra lá que a gente está falando de motores elétricos, né? Quando a gente fala em corrente alternada, um exemplo, um motor de corrente alternada, eu tenho o quê? Eu tenho elementos que compõem o meu circuito, né? Que vão gerar o quê? Reatância, impedância, né? E capacitância, né? Não estamos entrando em detalhes de cálculo em relação a isso, mas lembre-se que tem esses três componentes aí que compõem aí o sistema trifásico. Não vamos esquecer isso: circuitos R, circuitos RL, circuitos RLC, certo? Para ligar um motor em série, em corrente contínua em uma fonte de corrente alternada, seria necessário algumas modificações. Construção do campo série com o menor número possível de espiras para reduzir as perdas magnéticas. Acréscimo de uma resistência em série com as ligações do rotor ou comutador para reduzir a corrente e, consequentemente, o faiscamento das escovas. Utilização de enrolamentos compensadores para reduzir a reação do motor para causa do aumento do número de condutores, realizando para compensar a diminuição do fluxo magnético. Os motores série corrente alternada possuem alta eficiência e aplicações que tenham baixa frequência, principalmente em locomotivas elétricas, guindastes e elevadores. Outros tipos de motores comutadores é o universal, que trata-se do motor de corrente contínua do tipo série, com o estator e o rotor feitos de chapas laminadas para operar em corrente alternada, a fim de reduzir as perdas magnéticas. Para apresentar tais características, esse motor pode funcionar tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Motor do tipo série, certo? Isso aqui, pessoal, é muito sim. Eu nunca trabalhei com esse tipo de motor, sabe, pessoal? Esse motor aí que você pode tanto utilizar em corrente contínua como corrente alternada. Isso aqui, não sei se existem aplicações específicas, sabe, pessoal? Mas como é característica de motor elétrico, eu estou passando para vocês, certo? Motor de indução monofásica. O motor de indução monofásica não possui o campo magnético girante característico do motor trifásico. Assim, ele não possui torque de partida.
A explicação para sua partida é que, ao aplicar uma tensão alternada no estator, surge um campo magnético estacionário, não girante, que inverte de sentido continuamente. A inversão no campo no estator induz uma tensão no rotor que se alinha com o campo do estator, porém sem conjugado de partida. Desse modo, é necessário um dispositivo auxiliar de partida para que a força magnética gerada entre os campos do estator e do rotor inicie a rotação e mantenha sua velocidade constante. A gente viu lá, pessoal, o que ele quis dizer aqui em relação ao motor monofásico. Se vocês observarem, um elemento que é utilizado aí, pessoal, para auxílio em uma partida de um motor de corrente alternada monofásico, a gente viu lá no início, lá atrás, o que dos componentes que compõem o circuito elétrico, né, com indutores, capacitores, né, resistores, a gente viu na teoria que um deles armazena uma carga, né? Vocês lembram qual que é esse componente ou não? Capacitor, professor? Capacitor, justamente, um capacitor, pessoal. Então, num motor elétrico trifásico, né, eu tenho um auxílio, eles sempre representam como se fosse uma terceira fase, né? Eles sempre falam na teoria assim, mas na verdade não é. Ele auxilia na partida do motor. Seria um capacitor que auxilia na partida do motor trifásico, né? O motor de fase dividida baseia-se em um princípio simples, que pode ser explicado da seguinte maneira. Ao aplicarmos uma alimentação monofásica alternada em um dos enrolamentos, em paralelo, porém defasados de 90 graus, denomina-se denominados principal e de partida, o campo magnético que se estabelece produz um conjunto de partidas suficiente para fazer o rotor se movimentar. Esse tipo de motor é utilizado em máquinas com torque baixo, como máquinas de lavar roupa. Ou seja, pessoal, quando o motor da fase dividida, colocamos um capacitor em série com enrolamento de partida. A defasagem entre a tensão de alimentação e a corrente do enrolamento de partida é alterada, podendo chegar próximo de 90 graus, resultando em uma elevação do torque. Esse tipo de motor é denominado motor com capacitor de partida. Muitos motores são muitos motores monofásicos aí, pessoal, encontrados aí nas residências, encontrados aí em portão eletrônico, máquina de lavar roupa, máquina de cortar grama, um outro exemplo aí. Enfim, pessoal, muitos motores aí que utilizam a partida auxiliar com capacitores, tá, pessoal? Vocês vão encontrar aí. Podem abrir aquela tampa do motor do portão da casa de vocês lá e vocês vão encontrar um capacitor preto, bem grandão assim, de uma forma cilíndrica, redondo. Aquele cara, ele auxilia na partida do meu motor. Certo? Motor 5. Pode falar. E o capacitor, ele tá com a carga armazenada. Ele dá, esse é o motor de arranque, esse é o motor de arranque do sistema ali. Daí depois que tiver em velocidade já constante, ele vai carregando de novo durante o processo e armazena energia, que na hora que desliga ele já está com a energia armazenada novamente, é isso? Ele se auto... A partir do momento que ele descarrega uma partida no meu motor, liguei meu motor, pum, a partir do momento que ele gera uma descarga para auxiliar na partida, ele já próprio recarrega com o funcionamento do motor, ele fica pronto para uma próxima partida. Quando você desliga o motor, ele já está com aquela carga armazenada aí. Nas placas, né, nas armaduras do capacitor. Tipo, a não ser que o elemento químico que esteja dentro dele ali ainda não tenha vazado nem nada, né? Se tiver feito algum problema, eu já vi situações assim. Eu já vi situações, muitos motores elétricos estragarem aí porque o capacitor estragou. Ele não fez não armazenou, né, a carga necessária aí para dar partida no motor.
Até não sei se alguém já pegou uma situação assim que você vai ligar o motor, assim, o motor fica meio que roncando assim e não gira, não gira, não gira, não gira. Pode ter certeza que um dos principais fatores aí que tá deixando com que ele não funcione é o meu capacitor que não está armazenando mais, né, internamente nas armaduras dele uma carga suficiente para partir o motor. Já aconteceu comigo 2 vezes na minha centrífuga, professor. Isso, já Não aconteceu isso tinha também rank comigo. para girar lá, para manter o giro ali da velocidade ali. Eu fui ver o capacitor, tive que trocar 2 vezes. Eu mesmo Aí troquei. ele fica meio que forçando assim, né, e não gira. Não tem rank. Não tem range, isso mesmo. Os motores síncronos, pessoal, é um motor de velocidade constante que pode ser utilizado na correção do fator de potência, além de fornecer torque à carga que ele mesmo aciona. Seu rendimento é maior comparado aos motores de indução de mesma potência. Então aqui só está, né, um exemplo de um motor de forma síncrona com os polos, certo? Onde tem o estator. A parte construtiva é a mesma, tá, pessoal? Onde tem estator, enrolamento da armadura, bobina polar, polos, anéis, né? Máquina síncrona de polos não salientes, com 4 polos, mostrado as conexões da armadura, né? Então, isso aqui é característica para a quantidade de polos, tá, pessoal? No caso, esse aqui são modelos de 4 polos, certo? Esse motor está em funcionamento quando o enrolamento de campo recebe tensão elétrica contínua por meio de 2 anéis coletores. E o enrolamento da armadura está conectado à rede trifásica ou uma carga. O enrolamento de campo pode ser ligado ou uma fonte de tensão alternada, monofásica ou trifásica. Podem funcionar como motores síncronos, cujo rotor girará na mesma velocidade do estator, ou seja, em velocidades síncronas. O motor síncrono não possui conjugado de partida, devendo ser acelerado por um meio externo e então conectados à linha. Ele apresenta uma característica própria relacionada à estabilização do sincronismo, que pode ser observado quando se eleva a intensidade da corrente e uma corrente sincronizante instantânea se estabelece, produzindo uma potência sincronizante. Essa potência sincronizante faz com que máquinas que fornecem potência se atrasem até a potência de sincronismo, e máquinas que consomem potência se adiantem até o sincronismo. Como uma máquina de natureza de corrente alternada não possui velocidade constante em um ciclo de rotação. A condição descrita não se estabiliza. Ao contrário, essa oscilação periódica continua a aumentar. É como se a máquina estivesse tentando alcançar a velocidade síncrona estável e não conseguindo. Para eliminar a busca de sincronismo e possibilitar um conjugado de partida, os polos do rotor possuem barras curto-circuitadas em cada extremidade, por meio de anéis, conhecidos como enrolamentos amortecedores. Então tá aqui um modelinho para vocês aí, né, de um motor aí de forma síncrona, certo? Assim, pessoal, muitos motores elétricos, né? Vamos continuar ainda, que a gente faz o professor continua dando exemplos para vocês. A ação dos enrolamentos amortecedores pode ser estendida analisando as seguintes situações. Quando uma corrente alternada é aplicada no enrolamento do estator, induz-se uma corrente na bobina da armadura. Os polos desse campo são submetidos a uma força, que coloca em movimento o rotor. Como a frequência inverte o sentido da corrente no estator, os polos magnéticos do rotor recebem uma força contrária, tendendo a parar o rotor. No entanto, se um meio externo fizer com que o rotor se movimente em uma velocidade muito próxima à síncrona, surgirá um campo conjugado que manterá o rotor em movimento, até que um polo magnético do rotor fique em sincronismo com um polo magnético oposto no estator. Nessas condições, o rotor girará na velocidade síncrona, mesmo com a aplicação de carga no eixo do motor. O meio externo a que se faz referência é justamente o enrolamento amortecedor, o qual possibilitará que o motor síncrono seja acelerado e entre em sincronismo. O enrolamento do campo de corrente contínua
O enrolamento de campo em curto-circuitado, quando se aplica a tensão alternada no estator, acelerando o motor a vazio, como se fosse um motor de indução. Depois aplique-se uma tensão contínua no enrolamento do campo, para finalmente ajustar a corrente contínua de maneira que seja mínima. Aqui, pessoal, o que o professor tinha comentado aquela hora com vocês, esse modelo que são motores aí utilizados em forma de motor síncrono, né? Existem muitos motores, pessoal, em aplicações na indústria mesmo, né? Que são motores onde você tem que ter assim como é que eu posso dizer para vocês? Uma aplicação mais frequente no motor, uma utilização mais frequente no motor, no caso, um processo que não pode parar de forma contínua, que não pode parar de uma forma alternada, que tem que sempre estar com um processo contínuo, né? Vamos supor assim, como é que eu posso explicar para vocês? Eu não posso fazer com que o nível, né, de um tanque seja baixo. Sempre tem que ir mantendo aquele nível, né, que tá no meu tanque, onde tem assim motores de forma síncrona, pessoal, né? Isso vai ser característica muito do processo, né? Qual forma do tipo que eu vou utilizar. Mas motores síncronos são motores muito utilizados assim, onde o processo é constante, né? Eu não consigo mudar ou mudar ou alternar, né, o tipo de característica que está no meu circuito, no meu processo, no meu, né, sei lá, na minha esteira. Eu tenho uma esteira que aquele sincronismo, que aquele processo tem que ser contínuo, no momento algum ele para, ou ele para por segundo, né? Então, existem muitas aplicações aí em motores de forma síncrona. Porém, vocês podem ver que largamente o que são mais utilizados são os motores assíncronos, né? Que são os motores de utilização em corrente, utilização, no caso, sim, de corrente alternada para sistemas, no caso, esse aqui, que é o de gaiola de esquilo, né, pessoal? Que é esses caras mais robustos aqui, certo? Então, assim, é muito característica da aplicação que você quer, certo? Para atividades onde eu tenho, assim, uma robustez maior, né, onde eu tenho ali uma aplicação de uma força maior, uma aplicação de uma velocidade maior, uma frequência maior, porque assim, ó, a gente sabe que motor elétrico ele é alimentado numa frequência em 60 Hz padrão dele. Porém, né, a gente não vai estudar, mas o professor vai dar em relação ao trabalho para vocês a utilização de inversores de frequência, né? Então, utilizando inversores de frequência, eu posso elevar essa frequência que é nominal do meu motor, né, de 60 Hz, que é o padrão, né, utilizando aí inversores de frequência, acelerando a velocidade desse motor, né? Então, motores, né, trifásicos, motores do tipo gaiola de esquilo, motores de indução, que é utilizado, né, o rotor como gaiola de esquilo, que é o que a gente está vendo aqui, são os motores mais robustos encontrados na indústria, tá, pessoal? Só que nem diz a teoria e a prática, motor de indução trifásica é pau para toda obra, né? Então, o que muda? O que muda no motor trifásico, olhando o motor, né? Os motores assíncronos? A potência que ele vai trabalhar, a potência do meu motor, né? A tamanho, né? Que quanto mais potência eu tenho o motor, mais forma construtiva nele vai ser, né? Ele vai ficar maior. Vocês podem observar aí na indústria que eu tenho motores lá de 20, 25, 30, 40, 50, né? 100 CV, e isso é muito característica do processo, né? Qual a aplicação do motor que eu vou colocar na minha aplicação na fábrica em si, né? Não é, se vocês observem um motor trifásico aí, indução. É um motor aqui, esse aqui é de 100 CV, o outro de 25, né? Tem o porquê ele ser daquela potência, né?
tem o porquê ele ser uma potência específica do que está sendo trabalhado ali, tá? Mas o princípio de funcionamento sempre vai ser o mesmo. Eu vou abrir para vocês um vídeo aqui, para vocês verem a forma construtiva aí, como é a construção de um motor elétrico trifásico de indução, tá? Só aguardem um minuto. Quais são as 7 partes do motor elétrico trifásico? Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as 7 partes e nós vamos, na prática, desmontar esse motor elétrico que está na minha frente agora, para que você consiga observar literalmente como são essas partes, né? E quais são, efetivamente, qual é a função de cada um. Vou fazer o seguinte, antes de mais nada, eu preciso, como vai ser uma atividade prática, né? Eu vou tirar meus adornos aqui e também pegar o meu óculos de proteção. Vamos lá então, agora já paramentado aqui com o óculos de segurança, sem meus adornos metálicos, e nós vamos então para a parte 1. Nessa parte 1, os motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras no estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um enrolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está... Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu mandei também lá no grupo já o vídeo, mas vamos ver se eu consigo reproduzir para vocês, tá? Caso contrário, vocês observem lá, abram lá depois Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor o link que eu mandei para vocês lá no grupo, tá? No WhatsApp. fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada, passando através do enrolamento do setor, produz um campo magnético rotacional. Ver se vocês conseguem enxergar aí. Como no caso anterior, Estão conseguindo ver aí? cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a retirar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no motor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar isso, você está equivocado.
Interessante, né? Você vê como é a forma construtiva. Ali, pessoal, conforme a característica, né, e qual é a potência, né? Na próxima aula a gente vai ver. A gente vai pegar um motor elétrico e vamos ver a plaqueta dele, vamos ver aí qual que é a potência nominal do motor, né? O porquê que ele é a aplicação de 10, 15, 20, 30 CV, né? A gente vai ver ali as formas de ligação, né? Se o motor ele vai ser ligado em estrela ou triângulo, né? A gente vai ver na próxima aula isso.
Mas, assim, o padrão construtivo do motor elétrico, ele vai ser o mesmo, certo? O motor elétrico trifásico aí, Professor, de eu ia forma... perguntar para você sobre os condutores lá. Estator é cobre, bobinado de cobre. E do rotor o condutor dele é o alumínio mesmo, as placas de alumínio que vai ali? O rotor, sim, alumínio. É só alumínio, não vai Até cobre no rotor. Não, ali a parte rotativa ali é alumínio. A Ok. parte das bobinas ali, né, que você pode ver que é o par de bobina que ele faz, porque assim, as bobinas são os pares, né? A gente vai ver na próxima aula ali, né, há um motor de 6 pontas, né? Qual que são os par da bobina, né, dele que tem, né? Mas a parte do extrator em si, ele é alumínio. Ok, tem dúvida Ali, sobre o estator também, as bobinas, né? Primeiro sai separado, né? Uma bobina maior, bobina menor. Mas no isso. trançamento, daí depois uma sobrepõe a outra, né? Daí Isso, uma sobrepõe a outra, e daí ali você viu que ele forma um par, né, de bobina um com a outra, né? isso faz o fechamento. No caso ali foi 6 polos mesmo que deu ali, porque foi Isso, 6 pares, né? isso No mesmo. encaixe. É isso que ele faz o fechamento interno do motor, daí, né? Daí que a gente vai ver aí as formas de ligação do fechamento do motor aí, na próxima aula. Mas a parte construtiva e a parte interna aí do motor em si são aqueles elementos mesmo, são a bobina, estator, motor, né? Todos os elementos que compõem ali a parte construtiva do meu motor, certo, pessoal? Assim, para explicação de aplicação do motor, né? A qual o porquê que o motor ele tem, né, a sua proteção, tal, grau de proteção, né, aonde ele é aplicado, em qual área, então isso a plaqueta do motor em si, né, que a gente vai ver, até deixa eu só ver se eu consigo puxar aqui rapidinho para vocês verem. Uma dúvida também, pelo que eu notei ali, professor, a ventoinha, assim, ela refrigera a carcaça, né? Não pega nem nada a parte de dentro do motor, né? Faz a Não, é a refrigeração da carcaça. carcaça, né? Mas ali você pode ver você pode ver ali que a parte construtiva do motor ali, que ele tem aqueles cortes na lateral ali, como se fosse um dissipador, ali ele tende a fazer com que ele refrigere o motor, tá? Aqui vocês, ó, a gente vai ver na próxima aula aí, ó, um exemplo aqui, ó, peguei uma foto aqui, né? A questão das formas de ligação aqui, né? O VW, pessoal, ele representa a tensão, tá? O VW, a gente vai ver na próxima aula isso aí, né? O porquê que o motor ele está dando a opção de utilizar ele em 220, 380 volts, né? Ele dá ali qual que é o ambiente de máximo de trabalho, né? O delta T dele, ele dá ali o grau de proteção, né? O fator de potência, isso a gente vai ver a próxima aula, item por item, tá? do motor elétrico. Aqui, qual que é o máximo em RPM que ele trabalha, né? 1690, no caso, esse modelo aqui da VEG W22, né? Uma frequência de 60 Hz, certo? Então, isso a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Pegar o motor e ver bem certinho a plaqueta do motor, explicando aí a forma de ligação. Nesse aqui, ele dá a mesma coisa. Aqui ele já pode ligar em 3 formas de tensão. Ó. 3 formas de tensão. Ele pode ligar tanto em estrela, em triângulo, em estrela, estrela, triângulo, triângulo. Então, isso vai denominar aí aonde eu vou utilizar a característica do motor. Ó. Tem um exemplo, posso até pegar esse cara aqui. Ó. Posso mostrar na próxima aula para vocês. Hein? O fator de potência, qual o tipo de lubrificante que eu posso usar, o rendimento do motor, certo? Mas na próxima aula a gente vê bem certinho, certo? Tranquilo, pessoal? Vou abrir a chamada de vocês ali, para me fazer a chamada. Eu preciso ver com vocês a seguinte situação em relação às nossas aulas. A gente tem aí, aproximadamente, pessoal, a gente tem a aula de hoje, a gente tem
3 aulas praticamente. A gente tem que estar com as notas lançadas. O pessoal passou para a gente aí, no máximo no dia 4 de julho. Né? Então, a gente tem a aula de hoje e mais 2 aulas para frente aí, certo? Provavelmente, a gente vai, o professor, passando a aula de amanhã, né, que no caso é quarta-feira, na quinta-feira, no máximo, o professor já vai postar para vocês uma lista de exercício, certo? O trabalho, eu vou dar os recados tudo lá no WhatsApp, igual eu fiz da última vez, né, no grupo de vocês. Né? Então, vocês vão me entregar a lista de exercício, trabalho, tudo aí no dia 29, tá, pessoal? E no dia 29, o professor vai disponibilizar aí para vocês uma provinha aí, tá? Em relação em cima da lista de exercício. Bem tranquilo, bem sossegado. Princípios e conceitos aí que a gente viu nas nossas aulas de eletricidade. Vai cair só o assunto a partir do segundo bimestre, tá, pessoal? Então, na próxima aula aí, na quinta-feira, no dia 17, eu já vou dar as informações da aula de eletricidade e as informações da aula de instrumentação, que é a aula de amanhã. Amanhã a gente vai terminar de ver a parte de grandeza, né, de processo industrial, né, a parte a gente tá vendo o nível, a gente vai entrar em vazão, né, a gente já viu temperatura e pressão, estamos finalizando o nível, e vamos ver aí parte de vazão. Tem uma listinha de exercícios que já está rolando aí para vocês de instrumentação, certo? Mas vai ser a sequência, pessoal. A próxima listinha de exercícios que o professor der de instrumentação vai ter a parte de vazão, certo? E vocês vão entregar tudo junto para mim aí no caso de instrumentação dia 30, né? As coisas que são de eletricidade no dia 29 e as coisas que são de instrumentação no dia 30, beleza? Eu passo a informação bem certinho no grupo do WhatsApp para vocês lá, fiquem atentos lá, beleza? Vou abrir aqui para a gente fazer a chamada de vocês. Futebol olímpico, ele só existe porque ele é o terceiro maior em termos de arrecadação total durante os jogos. Masculino, tá? Feminino ele é essencial. A Olimpíada do futebol masculino é a Copa do Mundo. Então, para mim, nos termos atuais, do jeito que as coisas acontecem hoje, obrigando o clube a ceder os jogadores titulares de suas equipes, se essa for a regra, o futebol masculino não deveria existir mais da Olimpíada. Tá? Eu acho que, por exemplo, não tem futsal da Olimpíada, né, quase nunca, que seria muito maior do que o Mundial de futsal, mas tem o futebol masculino de campo, que é 500 vezes menor do que a Copa do Mundo. Entrevistando o Luiz Gonzalez, no Gano, André Piral, o Bola da Vez, ele disse que na Argentina, onde raramente se ganhava uma medalha de ouro olímpica, havia poucas medalhas, e os existe medalhas enormes, o que não veste na seleção argentina olímpica de ouro não vale nada, não é considerado como título de mestre, porque o argentino olha o futebol masculino olímpico como tem que olhar, como uma modalidade menor. Isso, para a Olimpíada, para mim, é a competição mais sagrada do esporte do mundo, e nada pode ser mais sagrado que uma medalha olímpica, com exceção ao futebol masculino. Então, para mim, o assunto é muito simples. O jogador quer ir, eu entendo, mas infelizmente, numa relação trabalhista, profissional, na relação de necessidade, o Palmeiras não pode fazer jogador em Libertadores do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo não pode, como o Atlético não pode. Seja ele do Brasil, seja ele da Europa, nas suas competições, seja ele da África, nos seus torneios, da Ásia, da Oceania, da América do Norte, da América do Sul, de qualquer lugar. Então, para mim, o que me está dizendo não. É a seleção olímpica que vem para jogar. Beleza, eu vou vendo aqui quem que tá na aula aqui. Aí eu vou vendo quem não tá, vou falando quem tá, tá, pessoal? Não chamar o... Não vou ficar chamando pelo nome, mas vou ver pelo nome que tá aqui, tá?
Figueiredo, tá aí. Antônio Carlos, Flávia, Gabriele, Lauciele, irmão José Eduardo, Lauciele, irmão José Eduardo, Juliano, Júlio, Wesley, Gustavo, Murilo, Ian, Rita, o Pablo não tá aí, o Paulo também não, Rian tá aí, Vitor também tá aí, e o Wesley também está aí. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, a próxima aula aí, a nossa de amanhã, vamos dar continuidade na parte de controle de processo de evasão, de nível, e vamos começar a evasão, beleza? Eu acho que é isso. Fiquem atentos ao WhatsApp que o professor vai mandando as informações.